Olá, amigos, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui pela TV Jornal e obrigado a você que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira e todas as suas plataformas. A partir de agora, muita informação, debate, discussão e informação para você. Meio de semana reserva emoções para esmeraldinos e também para tricolores. Palmeiras recebe o São Paulo no Allianz Parque e, sem dúvida nenhuma, será um jogão, né? O Palmeiras ainda buscando um lugar ao sol no Campeonato Brasileiro, esperando um tropeço do Flamengo. E o São Paulo também enfrenta ascensão novamente no Campeonato Brasileiro. Será um belíssimo duelo. E essa é a enquete de hoje, a enquete do programa de hoje. Quem é que ganha? Da Palmeiras? Da São Paulo? Participe da nossa enquete ligando aqui para os telefones da TV Jornal, 3404-5655, 5650-5659. Participe, dê o seu palpite e concorra a muitos brindes no final do nosso programa. Ele está de volta ao Segundo Esportiva, de volta também à nossa bancada, também ao nosso jornalismo da Gazeta, Edmar Ferreira, aqui, que nos alegra com a presença nesta noite. Boa noite, Edmar. Oi, boa noite, doutor, boa noite para os amigos de casa, para todos aí da Segunda Esportiva, é um prazer imenso estar de volta. Doutor, eu acho que a gente pode começar falando do Campeonato Amador, né? A decisão ontem entre Classe A e Abílio Pedro, jogo de ida, e o Classe A acabou vencendo por 1-0, um gol contra esquisito do Cleiton, né? Um passe do Alex para o Matheus Garcia, no meio do caminho, o Cleiton acabou marcando contra, um Cleiton que é um zagueiro muito eficiente, jogou no Independente, mora em Americana, está cheio de moral por ter feito um ótimo campeonato, mas ontem fez o gol contra. Então, o Classe A reverteu a vantagem do Abílio Pedro. O Abílio Pedro que fez a melhor campanha em termos de números, né? Jogava por 2 resultados iguais, agora o Classe A vence por 1-0 o primeiro jogo e tem a vantagem do empate no próximo domingo, que será no Pradão, né? A gente até brincou hoje que o jogo deve começar por volta de 11h30 da manhã. Se já começou tarde ontem, imagine com a premiação da segundona, que será a partida preliminar. Então, olha, você que gosta de almoçar domingo em casa, prepare o almoço por volta de 2 da tarde, 2h15, que é o que a gente está calculando, né? No outro jogo, que foi a decisão da segundona, deu empate no primeiro jogo. Nacional e Suíça empataram por 1-1. Nacional saiu na frente com o gol do Johnny, do meio da rua, um golaço. E o Suíça empatou com o Lemão, após cruzamento do Rafinha. O Suíça tem a vantagem de um novo empate no próximo domingo, na preliminar do Pradão, por volta de 8h15. O Nacional foi prejudicado pela arbitragem, teve um pênalti claro em cima do Ney, cometido pelo Biel. Biel poderia até ser expulso de campo, o árbitro não entendeu desta forma. Então, tudo em aberto nesta decisão da segundona e também da primeira divisão. Doutor, sobre o futebol americano, eu acho que é um feito a ser ressaltado, né? O Tomahawk, que nunca tinha participado do Campeonato Brasileiro, acabou entrando nesta competição, que é uma divisão de acesso, e por incrível que possa parecer, o Tomahawk eliminou um dos candidatos ao título, o Ipatinga Tigres, e o jogo foi no Ipatingão, que é lá em Minas Gerais. Vitória por 37-21, então de 38 equipes, o Tomahawk já está entre as 4 melhores. Joga a semifinal contra o Contagem Inconfidentes. O jogo novamente será em Minas Gerais. Eu conversava hoje com o presidente Nicolas Piva, né? Ele falou, meu Deus, nós não temos patrocínio, nós não temos apoio, estamos viajando com o dinheiro de cada atleta. Foram 28 jogadores apenas neste primeiro jogo da semifinal, neste jogo único, né? Contra o Ipatinga Tigres, e agora novamente uma nova viagem para Minas Gerais, quase 1.600 quilômetros ida e volta. Mas, de qualquer forma, parabéns ao Independente Tomahawk por esse feito. Outro feito a ser ressaltado, Guilherme Guido fez a segunda melhor marca da história nos 50 metros costas em piscina curta, piscina de 25 metros. 22 segundos, 55 foi o tempo do Guilherme Guido, em uma das etapas da Liga Internacional de Natação, que foi em Budapeste, na Hungria. Ele foi medalha de ouro, e só nessa competição foi a 4ª medalha de ouro que ele conquistou. Foram 3 na etapa passada, que foi em Dallas, nos Estados Unidos, e agora ele ganha a medalha de ouro em Budapeste, na Hungria, com o segundo melhor tempo do mundo. Ele só perde para o francês, o Florent Manadou, que fez 22 segundos e 22. Então o Guilherme Guido está voando nesta temporada e a gente fica muito feliz. Tomara que um dia ele venha aqui na Segunda Esportiva, que será muito legal. E para fechar, doutor, outro feito legal de limeirenses, né? O DJ Chante, que é um time de voleibol que tem pouco apoio, tem alguns patrocinadores que ajudam o DJ Chante, mas é uma equipe formada por mulheres, entre aspas, veteranas, que jogam a categoria adulto.
e o DJ Xande, diante de 10 equipes na Liga de Vinhedo de Vôlei, foi lá e venceu o Hortolândia 2 vezes. 3-1, 3-1, detalhe, os 2 jogos fora de casa. Então, o título merecido do DJ Xande, 24 partidas nesta temporada, 21 vitórias, só 3 derrotas. Parabéns para todas as meninas, em especial a Cláudia Barolo, que é a Cacau, que faz aniversário hoje. Então, todo o título foi dedicado a ela. Então, parabéns, DJ Xande. Um orgulho para a cidade ter um time como o seu. Bacana, bacana. Muito bem. Essas as primeiras. E aí, depois você vai comentar esse Palmeiras e São Paulo? Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco você vai? Quer já? Você está preparado? Claro que eu estou. Então vamos lá. Eu acho que o Palmeiras ganha. Eu acho que o Palmeiras ganha? Eu acho. Né? Eu acho que quarta-feira os 2 times estão em ascensão. O Fernando Diniz, 4 vitórias em casa, né? Desde que chegou ao São Paulo. Mas eu acho que no Allianz Parque o Palmeiras é muito favorito, muito forte. Ontem eu acho que se o Palmeiras tivesse tropeçado contra o Avaí, empatado, eu diria que o favoritismo seria todo do São Paulo. Mas esse gol no final, que deu a vitória ao Palmeiras, parabéns ao grande circense Daverson, né, que cavou esse pênalti. O árbitro caiu na dele, a poça d'água também ajudou um pouco a encobrir esse ato circense do Daverson. Mas eu acho que essa vitória fez o Palmeiras ainda manter um fio de esperança de ser campeão. Eu acho muito difícil. Para mim, o Flamengo já é o campeão. Mas, em se tratando de clássico e por ser no Allianz Parque, eu cravo o Palmeiras vence. Tá bom, muito bem, muito bem. Muito obrigado, Edmar. Primeiras intervenções de Edmar Ferreira no nosso programa. A hora e vez agora do nosso comentarista Roberto Martins. Boa noite, Roberto. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Tá difícil assistir determinados jogos, principalmente dos paulistas, né? Eu torço muito para que o treinador de São Paulo dê certo, porque eu acho que é a única opção de jogo aí que a gente vê diferenciada dos demais. Mas quarta-feira, óbvio, não vou torcer por ele. Enquanto que o seu Jorge de Jesus colocava todas as estrelas para jogar contra o CSA, porque ele não poupa jogadores, né? E olha que o Flamengo veio de uma decisão, né? Apesar de ter jogado muito bem, deu show de bola, ele poderia muito bem ter poupado alguns jogadores, mas ele entrou com o time completo contra o CSA, óbvio, ganhou apenas de 1-0. O Encinas estava até dizendo que o goleiro do Flamengo foi o melhor em campo, fez inúmeras defesas aí, mas quando o vento começa a soprar para você ser campeão, é difícil. Enquanto isso, por outro lado, o Mano Menezes tentava recuperar as nossas estrelas no sentido financeiro, né? Porque de futebol, absolutamente nada. Só para a gente ter uma ideia, Beto, o Miguel Borja, que custou 34 milhões, hoje ele é o quarto, na escala do Mano Menezes, ele é o quarto jogador como centroavante. Primeiro, o Luiz Adriano, segundo, o Davidson, o Henrique Dourado, terceiro, e a quarta opção seria o Borja, que custou 34 milhões ao clube em 2017. O Daverson, que foi o 6º mais caro das contratações do Palmeiras, custou 18 milhões. Esse Carlos Eduardo, esse menino de 22 anos que era do Goiás, que foi para fora do país, o Palmeiras pagou 25 milhões e foi substituído. Mais uma vez, não deu certo. O Lucas Lima também não aproveitou a oportunidade, também foi substituído. O Lucas Lima, que apesar de não ter sido comprado o seu passe, mas ele ganha 600 mil reais por mês, ele ganha mais 50 mil reais por temporada até 2022, ele ganha 15 mil reais por partida. Então, se essas cláusulas contratuais estão sendo cumpridas, ele já tirou mais 1,4 milhões. Se ele passar de 50 jogos, se ele for escalado em mais de 50 jogos por ano, ele ganha mais 4 milhões por ano. Em 2018, ele foi escalado em 60 jogos, então ele teve mais 4 milhões. E agora, no ano de 2019, ele foi escalado 35 partidas, falta mais 15 partidas aí para ele ganhar mais 4 milhões de premiação, além dos bichos. O senhor Lucas Lima, que durante essas 2 temporadas, 2018 e 2019, fez apenas 7 gols e deu 9 assistências. Essas são as contratações
que o Palmeiras, que acabou não dando certo. Está aí o futebol pífio que o Palmeiras vem praticando. E olha que em relação ao Lucas Lima, não sei se você concorda comigo, meu caro Roberto, mas até o Felipão deu chance para ele, deu uma sequência de jogos para ele também, ele não aproveitou, né? Deu. Ele acabou fazendo 2 gols numa partida aí. Eu falei, agora embala e tal. Ontem ele foi bem no primeiro tempo, eu achei. Ele foi substituído aos 18 minutos, né? É difícil, não deu liga. Não deu liga, infelizmente. O Palmeiras que hoje está votando algumas propostas para o Conselho Deliberativo para diminuir o Conselho Deliberativo de 148 para 120 pessoas, desses vitalícios, os velhos. Eles querem renovar esse conselho aí para ver se coloca pessoas mais jovens para arejar mais esse conselho do Palmeiras, que é a turma do amendoim, como o Cezinha fala. E uma cláusula interessante aqui, eu não sei qual que seria o objetivo, né? Que chama a atenção a proposta que exclui a obrigatoriedade do candidato à presidência do clube ser brasileiro. Então, sei lá, um italiano pode ser presidente do Palmeiras. Não sei se tem alguém lá que seja apenas e tão somente italiano. Eu acho muito difícil, porque está vivendo há muito tempo no Brasil. Mas é uma das propostas aí de mudança, que o presidente não precisa ser brasileiro. Curioso, né, Roberto? Para mim, curioso também. Não sei o que está por baixo disso. Tem daí. cheiro né, de alguma Talvez coisa... vai trazer algum italiano, né, Ensino? Para competir com a Leiloca, né? Pode ser. Podia trazer o presidente da Juve, né? Aí seria bom. Então tá bom, Roberto. Os primeiros destaques do Roberto. Daqui a pouco ele comenta o que ele acha que pode acontecer nesta quarta-feira. E de novo, aqui brindando com a sua visita ao nosso programa, o jornalista José Antônio Encinas, mais uma vez. Boa noite, Encinas. Boa noite, Roberto. Boa noite aos amigos, a todos que nos acompanham. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui. A gente está analisando o Campeonato Brasileiro, Roberto, e percebe que realmente, por mais que o Palmeiras se esforce, e não está jogando bem, né? Não está jogando bem, o próprio Roberto já falou isso, está muito difícil de chegar ao Flamengo, porque o Flamengo também, quando não joga bem, acaba fazendo, no mínimo, um golzinho, como foi o caso ontem contra o CSA, e resolve as partidas e vai acumulando vitórias em cima de vitórias, né? Eu acho que nos últimos 15 jogos são 14 vitórias. Não é pouca coisa, é uma campanha assim, realmente irrepreensível. E tem um fato curioso que eu gostaria de falar, é o seguinte, somente o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique juntos, eles fizeram mais gols do que 16 equipes que estão disputando o Brasileirão, né? O Atlético Paranaense é uma equipe que tem 42 gols, se iguala a eles. E só superam esses 3 jogadores aí somados juntos, né? O Palmeiras, que tem 44, e o Grêmio, 47 gols. Ou seja, mesmo jogando mal, um deles vai acabar resolvendo o jogo, né? A fase em que eles estão mostra que está encaixado o time, né? Ontem, o próprio Roberto estava dizendo, o Jorge Jesus poderia ter poupado alguns jogadores ontem. Eles passaram aí por uma semifinal de Libertadores, que apesar do 5-0, todo mundo jogou, se cansou. O Arrascaeta estava voltando de contusão, mais de um mês parado. Ou seja, ele era um jogador que poderia ter sido poupado. Mas o Jorge Jesus, ele é muito sério. E ele disse que não tem essa de poupar. E isso vai elevando a confiança da equipe, o conjunto da equipe, mostrando que realmente o Flamengo está no caminho certo, né? Então, dificilmente o Palmeiras, por mais que tente, vai conseguir chegar, porque o Flamengo não vai falhar tantas vezes nessas últimas 10 rodadas que faltam. Bom, pelo menos do jeito que está jogando, né? É difícil, né? É difícil você acreditar que a equipe possa começar a entrar em parafuso aí e falhar. Pode até ser que um jogo ou outro, né, você empate ou perca algum jogo, mas uma sequência de resultados aí ruins, eu acho que é muito difícil de ocorrer. Muito improvável. Também muito improvável. Muito bem. Lembrando a enquete de hoje, quem ganha Palmeiras ou São Paulo, jogão desta quarta-feira. Hora e vez, depois eu tenho uma pergunta para vocês todos aí, mas depois dos primeiros destaques do César Roberto. Boa noite, César. Boa noite, Beto. Boa noite para todo mundo. Falando em enquete, permita
voltar à enquete nossa da semana passada. Você se lembra qual foi? Flamengo e Grêmio, né? Na semifinal da Libertadores. E eu me lembro que o resultado deu Flamengo. Sim. Agora eu pergunto, será que alguém daqueles que participaram conosco, e até mesmo nós aqui da bancada, nós entendíamos naquela oportunidade que o Flamengo fosse meter 5 no Grêmio, como meteu? Né? Que coisa. O próprio Jesus admitiu que não, também não... Jamais a gente imaginava. Eu falei que o Flamengo ia passar pelo Grêmio. Eu acho que o Zé também, o Roberto também. A maioria daqueles que participaram conosco também apontou o Flamengo. Mas 5 E o primeiro tempo foi equilibrado, né, César? Oi? O primeiro tempo ainda foi equilibrado. O Grêmio teve a melhor chance no início da partida. Foi um jogo no primeiro tempo. Faz aquele gol, né? Poderia mudar, né? Poderia mudar. Se o Grêmio faz aquele gol que perdeu, que foi perdido, poderia mudar sim a história do jogo. Então foi um jogo no primeiro tempo e um outro jogo na segunda etapa. Agora, sobre essa enquete da próxima quarta-feira, sei não, eu não vejo favoritismo de ambos os lados, não. Eu acho que está mais um resultado de empate do que vitória de um ou de outro. Mas, enfim, um grande jogo. Agora, seria bem melhor se o Palmeiras estivesse ali, né, lutando de forma equilibrada com o Flamengo, ou o próprio São Paulo também, né, com um número maior de pontos e tal. Para mim, não vai passar de um amistoso. Claro que eu digo isso, amistoso entre aspas, porque há aí uma briga por uma das vagas da Libertadores. Mas seria bem melhor que as duas equipes entrassem em campo quarta-feira, ali, bem na cola do líder Flamengo. Ô César, só não interrompendo, mas vale a pena. O hotel que eu estava lá em Palma de Maiorca, parte dos clientes torce para o Inter. E como o jogo foi aqui 9h30 da noite, lá são 5 horas a mais. Eu estava dormindo. É o Grêmio, né? Grêmio e Flamengo. Inter. Então, mas a maioria dos clientes torce para o Inter do que foi. Daqui a pouco, uma barulheira por volta de 3, 4 horas da manhã, transformaram o hotel num carnaval do Rio de Janeiro. Eu falei pro Botelho, que estava comigo, o Sidney Botelho, cara, o que está acontecendo? Só torcedor do Inter fazendo festa. Quer dizer, eles ficaram acordados para torcer pro Flamengo, mas foi muito engraçado. Para secar. Para secar, e deu certo. Agora, vamos ver o que vem pela frente, né? Flamengo e River. Eu acho que se o Flamengo jogar, manter essa pegada que vem pegando, manter esse ritmo de jogo que vem impondo, eu acho que dificilmente o River terá chance de ser campeão. Acho que para mim dá Flamengo, mesmo o jogo sendo em Santiago. Beto, sobre o clássico do último sábado, Corinthians e Santos. Até quando nós, corintianos, vamos aguentar esse time jogando tão mal do jeito que vem jogando, Beto? Que coisa! Eu não consigo entender o tal de Carille. O pior de tudo, depois do jogo, ele vem na coletiva e ele quer tentar enfiar o empate ou as derrotas goela abaixo, né, dos jornalistas. Falou que ia botar o Wagner Love para jogar junto com o Bozelli, que nada. Por várias e várias vezes, nós vimos o Wagner Love jogando lá para o lado esquerdo do ataque do Corinthians, várias e várias vezes voltando para buscar jogo no seu campo defensivo, coisa que eu não concordo. Centroavante, para mim, é o camisa 9, tem que fazer gol, tem que jogar na frente. E o 9 do Corinthians volta toda hora para ajudar a defesa. Me perdoe, César, ele está crucificando o centroavante, assim como o Tite crucificou o Gabriel de Jesus da seleção brasileira. E como o Dudu também vem sendo sacrificado no Palmeiras. Para acrescentar ainda, o Wagner foi perguntado ao final do jogo, né? Por que ele não conseguiu bater melhor naquela bola no finalzinho do jogo? E ele falou que ele estava cansado. Mas claro ele falou, eu estava cansado, eu não estava bem. Não há jogador que aguente você ir voltar, ir voltar, ir voltar. Então, não dá para entender. Em relação ao Corinthians, que já vai indo aí para mais de meia dúzia de jogos que não vence. Pega o CSA quarta-feira em Alagoas. Se jogar esse futebolzinho medíocre que vem jogando, não vai ganhar. Depois pega o Flamengo domingo que vem no Maracanã, também não vai ganhar. O Corinthians que se cuide, porque do jeito que a coisa está caminhando, Beto, não vai conseguir uma vaga sequer para Libertadores, hein? É preocupante. O Grêmio está chegando, né? O Grêmio já está um ponto atrás. O Grêmio agora, ele foca de vez o Brasileirão, né? Sobre o Santos, não sei, algo me diz que o técnico Sampaoli, que nós elogiamos tanto aqui, e eu ainda continuo elogiando, mas algo me diz que esse cara quer ir embora do Santos. Ele só não pede a conta porque tem uma multa contratual. Porque ele vem dando uma de professor Pardal.
está inventando muito no comando técnico do Santos, o Sampaoli. Como, por exemplo, no último sábado, deixar o uruguaio Carlos Sanches no banco de reservas. Pô, é um baita de um jogador, distribui bem a bola, chuta forte, bate bem faltas, participa bem do jogo. Eu não estou entendendo essa do técnico santista, não. Para mim, ele está querendo a linha, mas ele não quer pagar a multa rescisória. Enfim, vamos aguardar o que vem pela frente. Bezinha, essa competição que o Galo disputou esse ano, Beto, nós tivemos no último sábado o primeiro jogo da final, para saber quem será o campeão da competição. Em Marília 0, Paulista de Jundiaí também 0. Esse é o jogo de ida, jogo de volta no fim de semana que vem. Só lembrando que os dois já subiram da Bezinha para a Série 3 do futebol de São Paulo. Copa Paulista na sua reta final. Num grupo, em São Bernardo, sábado, São Bernardo 2, São Caetano 2. Ontem pela manhã, debaixo de um calor de mais de 40 graus, lá em Mirassol, 11 horas da manhã foi o jogo, 15 Piracicaba 2, Mirassol 2. Então, os dois jogos empataram em 2-2. Jogos de volta, no final de semana que vem, em São Caetano, São Bernardo, e em Piracicaba e Mirassol, Beto. O 15 que sempre, né, tradicionalmente vai bem nessa competição. Copa Paulista, mais uma vez ele chega para a final. Lembrando que perdeu uma semifinal para a Inter aqui do Ribeirão. Mas, de novo, está aí o 15 na reta final. Bom resultado. Um empate em Piracicaba no próximo domingo levará a decisão para a cobrança de pênalti. Perfeito. E pode ter certeza, vai sair o campeão de Mirassol e São Caetano. Eu também acho. Você vai ver, nós falamos aqui, né? Nós falamos aqui. Você vai ver, na hora H o 15 mas me surpreendeu o 15 lá, né? O Mirassol. O Mirassol ontem, para mim, na minha opinião, era o favorito. E não foi além de um empate em casa 2-2 contra o 15. Perfeito. Nossa, será que o 15 resiste outra queda em seus domínios? Então, mas é o que resta para o 15. Na atual temporada, é o título da Copa Paulista. Sim. Porque ele foi eliminado pela Inter, né, naquela semifinal de Série A2. E o que resta para o Inhoquim Piracicabano é conseguir essa Copa Paulista, Beto. Perfeito. Eu ouvi uma rádio de Piracicaba no domingo pela manhã, antes do jogo, eles estavam com muito medo do jogo lá em Mirassol. Sim. Porque o Mirassol enfrentou o 15 duas vezes nessa competição e ganhou as duas. Ganhou 2-0 em casa e tinha vencido o 15 em Piracicaba, 2-1 de virada. Então eles estavam com muito medo, mas também confiantes, porque a torcida do 15, os dirigentes, eles querem muito voltar a disputar a Série D. E esse é o objetivo. Se eles chegarem na final e vencer, pode escolher, né, César? Entre a Série D ou uma participação na Copa do Brasil, que também seria muito legal. Agora, quanto a Bezinha, Beto, justiça, né? A essas duas equipes do nosso interior, Marília e Jundiaí, que não merecem estar na última divisão do futebol de São Paulo. Então, essas duas equipes já conseguiram acesso, como eu disse há pouco, para a Série A3. Marília e Paulista de Jundiaí. Muito bem. Agora, uma pergunta comum, não gosto de fazer pergunta para todo mundo, mas essa acho que merece uma resposta de todos os meus companheiros aqui. Pinçada também nos comentários ouvidos nesse final de semana a respeito de futebol, esse papo todo, lembrando que o Tite fez a convocação da seleção brasileira na semana passada. E, Edmar, eu começo com você. Ele teve que responder uma bateria de perguntas em relação ao futuro e tal, mas das perguntas que ele recebeu, quase 2/3 eram dirigidas ou havia alguma menção ao Jorge Jesus. E aí, a dúvida que eu percebi, muitos companheiros de imprensa também nesse final de semana, foi essa, né? O Flamengo ele está nessa fase, nessa atual temporada, não digo reinventando, mas trazendo aquele futebol que a gente gostaria que fosse praticado aqui no Brasil, que a gente vê muito, né, nos campeonatos europeus e tal. A minha pergunta é essa: é justo exigir que o técnico Tite ame uma equipe que jogue semelhante ao Flamengo, ou que chegue à altura do Flamengo? O que você tem a dizer sobre isso? A comparação que está sendo difícil, acho que para o Tite, né? Porque ele leva os jogadores e o Brasil joga aquele futebol burocrático. Sim. Aí aqui no Brasil a gente está vendo o Flamengo voar. E aí eu vejo muita gente falando assim: eu queria ver esses comandados do Tite enfrentarem o Flamengo. Dava jogo. Mas é muito relativo. Mas eu acho que o brasileiro tem obrigação de cobrar o Tite, sim. Tem. Agora, durante a semana eu li de um cronista esportivo, eu estou tentando lembrar o nome, mas não me vem à cabeça agora. Ele citou o Samir, que na convocação anterior foi chamado pelo Tite. E nesta não.
E ele não jogou sequer 1 minuto. Então, é o André Rizek. O André Rizek, que escreveu no Twitter, que faz parte do Sport TV. Ele disse o seguinte, ele escreveu até legal, falou, ué, o Samir deve ter treinado mal. Será que ele contou muitas piadas no alojamento? Será que o pum dele é fedido? Ele escreveu dessa forma, porque não é possível convocar um jogador, não dar nenhuma chance a ele, e na outra convocação não levar. Então mas não tem coerência. Né, está sendo frequente. Então, mas o Tite não está sendo coerência. Convoca e eles não entram em campo. Ele não está tendo coerência. Mas eu acho salutar, é a palavra certa, o brasileiro cobrar do Tite um futebol como tem o Flamengo. Porque o Brasil, ele tem por si só, quando entra em campo, a obrigação de jogar melhor que os demais. Sim. Pelo histórico, não pelo momento. O brasileiro ainda não entendeu que não somos mais o país do futebol. Praticamos o futebol em excesso, mas não somos o país do futebol. Eu concordo que tem que exigir um futebol igual ao do Flamengo. Seleção que está jogando de menos ou o Flamengo está jogando muito, Roberto? As duas. As duas. É sabido que nós não temos mais a melhor mercadoria do mercado da bola, né? Nós não temos mais os melhores jogadores. Longe disso, né? E temos, na minha opinião, não conheço os demais países aí e tal, mas os piores técnicos do mundo estão aqui, né? Ora, se nós não temos a melhor mercadoria, nós não temos melhores jogadores mais, e os nossos técnicos são muito ruins, nós precisamos dar uma reviravolta nisso. Como que se dá uma reviravolta? Dá uma oportunidade para um treinador estrangeiro, sim, gerir o futebol, pelo menos da seleção brasileira. Essa é a minha opinião. Não dá mais falar assim, o Tite não vai, mas quem então? Vamos tirar o Tite e vai por quem? Mas ninguém no futebol brasileiro. Não vejo mais ninguém para assumir esse posto. Então, sou totalmente favorável, sim. Não digo ao Jorge Jesus, não acho que o Jorge Jesus tenha tanta cancha assim para dirigir a seleção brasileira, apesar de estar mostrando um grande trabalho. Mas nós temos treinadores aí no mundo que eu acho que poderia dar uma reviravolta no futebol brasileiro. Até porque jogador brasileiro é duro de trabalhar, né? Jogador muito tinhoso, muito manhoso, ouve por aqui, solta por aqui. Então, não sei como se daria um treinador de uma seleção brasileira. Agora, não dá mais mesmo para aguentar o Tite e esse futebolzinho. Não dá. Ô, Roberto, em cima do Jorge Jesus, tem uma informação importante no dia de hoje. Ele já teria comunicado, o presidente do Flamengo, que vai embora em dezembro. Ele não permanecerá no Flamengo, independente de vencer a Libertadores ou não. O destino do Jorge Jesus é um time da França, tá? É um time da França. Ou Espanha, hein? Não, ele teria dito para essa imprensa portuguesa que ele tem o sonho de comandar a seleção portuguesa, só que ele iria para um time da França e para o lugar do Jorge Jesus veio o Marcelo Bielsa, que é outro estilo Jorge Jesus. Por isso que é louco o apelido do Marcelo Bielsa, que é aquele argentino que comandou várias seleções. Então o Flamengo já estaria entrando em contato com o Marcelo Bielsa, já deixando tudo preparado para ele assumir em janeiro. O mercado, hoje, a escola de futebol portuguesa, de treinadores portugueses, é a melhor do mundo. Nós temos uma quantidade imensa de treinadores portugueses em todos os times da Europa. A melhor escola hoje de treinadores é a portuguesa, a escola portuguesa. Tanto é que tem inúmeros treinadores. Começou com o Mourinho, né? E tem aí uma série de treinadores. E sabe qual foi o motivo, doutor? Não é o motivo pelo qual ele quer voltar para a Europa. Ele falou que ele tem medo da linha amarela e ele não suporta o calor do Rio de Janeiro. Ele citou esses dois itens para explicar o motivo pelo qual ele não quer continuar no Brasil. Só isso? Calor e passar todo dia na linha amarela. Ainda bem que ele falou só a linha amarela. O resto ele não tem medo. Verdade. O Zé, muitas vezes também, Sinas, eles, o contraponto dessa questão da seleção brasileira é da falta de tempo que o Tite tem para treinar. Mas ele está treinando esse grupo já faz mais de um ano, né? Quase 2 anos. É verdade. Eu acho que essa cobrança aumentou agora, Roberto, porque o Tite, como a maioria dos técnicos que fizeram sucesso no Brasil nos últimos anos, é um treinador que prioriza a defesa, certo?
o Tite, o próprio Muricy no São Paulo, o São Paulo sempre conquistou os brasileiros seguidos, priorizando a defesa, com a melhor defesa do campeonato. O Carille acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro, né, em 2017, priorizando a defesa. O Filipão prioriza a defesa. Agora que surgiu um treinador português que prioriza o ataque, que vai para cima, cujo time já tem 58 gols em 28 jogos, e que está mostrando que é possível ganhar jogando bonito, isso aí fez com que todo mundo olhasse para o trabalho do Tite. O Tite, ele não pode fazer com que a seleção, que tem bons jogadores, melhore o seu desempenho, fazer com que as pessoas gostem de ver a seleção brasileira jogar. Então, eu acho que o sarrafo aumentou. O Tite, ele era considerado assim, um gênio, o melhor treinador do Brasil, dentro das condições em que os times jogam no Brasil, priorizando a defesa. A partir do momento em que um português chega, faz uma equipe do Flamengo jogar tão bonito, vencendo 14 jogos em 15 nos últimos, mostra que é possível fazer uma equipe melhor. E o Tite teria essas peças. Ele tem bons jogadores para poder montar uma equipe como essa do Flamengo. Pode convocar o Gerson, né, que está jogando muito bem, o Gabigol, o Bruno Henrique. Por que não levá-los, né? Eu entendo também que durante a competição é difícil você tirar 2, 3, 4 jogadores de uma equipe. Isso aí é complicado, mas quando houver a próxima Copa América, as eliminatórias, ele vai ter essas condições. E eu acho que ele tem toda a chance de mudar isso. Só que eu não sei se também se ele vai gostar, vai querer fazer isso, porque ele sempre foi um treinador que priorizou muito mais a parte defensiva das suas equipes. E nós estamos falando só em Jorge Jesus, né? Então vamos pegar as 20 equipes da Série A e vamos fazer um escalonamento dos treinadores, na minha opinião. Em primeiro lugar, Jorge Jesus. Segundo lugar, Sampaoli. Quantos treinadores estrangeiros nós temos no Brasil? Dois. Quem é o primeiro e o segundo colocado? São os dois. Porque o Sampaoli está tirando leite de pedra desde o início. O Sampaoli fez partidas brilhantes. Ele fez o Santos jogar como aquele time que joga futebol na praia, né? Com um elenco que não é tão... Com o elenco que ele tem na mão, né? Com o elenco que ele tem na mão. Alguns concorrentes, né? Então, nós estamos só falando de Jorge Jesus, mas nós temos aí 2 treinadores estrangeiros que são os 2 melhores do Brasil. Então, eu acho que está na hora dos nossos treinadores abrirem um pouco o olho. Perfeito. Só isso, Zé? Deu para explicar. Isso. Não, exatamente concordo isso. É contrário à filosofia do treinador. Ele não gosta de atuar dessa forma. Ele sempre atuou priorizando a parte defensiva. Quando você vislumbra aí alguma equipe jogando muito mais bonito e ganhando, é difícil para quem sempre jogou de uma forma querer mudar, né? Porque ele vai sair da zona de conforto dele. Ele vai, talvez, se ele faça uma mudança dessa, tomar uma goleada e aí fica ruim, né? Me perdoe mais uma vez. Isso daí é oriundo do futebol gaúcho. Tudo isso aí nasceu com o gaúcho. Luiz Felipe Scolari, Celso Rotti, Tite, gaúcho, né? Toda a gauchada lá por conquistar títulos. O Mano Menezes, mais recentemente, né? Tudo dessa escola. Porque o Grêmio era cantado de verso e prosa que era um time copeiro. Tanto é que o Palmeiras foi buscar o Filipão do Grêmio, porque falou, preciso ficar campeão, né? E aí começou a proliferar esse futebol aí. Muito bem, César, e aí para arrematar, sua opinião sobre isso? Eu gostei da colocação do Encinas, hein? Enquanto os técnicos brasileiros entram em campo se preocupando primeiro em não tomar para depois fazer, os estrangeiros entram em campo se preocupando em primeiro fazer e depois tomar. É essa a colocação. Agora, mais uma comparação entre nós e eles, né? Os técnicos aqui e eles. O Tite, por exemplo, eu acho que ele quer se manter no cargo de técnico da seleção brasileira. Enquanto que o Jesus, se amanhã ou depois o Flamengo o dispensar, um abraço, foi bom passar por aqui e ele tem emprego lá fora a hora que ele quiser. Uma outra comparação. O Tite inventa. O Tite é fazedor de média. O Tite baba ovo em muitos jogadores, coisa que não acontece com o Jesus e também com o Sampaoli. Escala quem está no melhor momento. Muito embora há de se ressalvar o que eu disse agora há pouco aqui, em relação ao Sampaoli. Tem inventado muito ultimamente.
tem dado uma de professor Pardal. Então é isso aí. Gostaria sim que o Tite pegasse alguma coisa, se não tudo, mas pelo menos alguma coisa do Jesus e do Sampaoli e emplacar na seleção. Eu acho que daria certo. Futebol mais ofensivo, não esse futebol pragmático que a gente não aguenta mais em ver. Sim. Beto, essa é a minha opinião. Só mais um detalhe entre Jesus e os demais treinadores. Está mais do que provado, isso é uma grita total, eu acho que até do torcedor. Não precisa fazer revezamento, você não precisa poupar jogador. Está aí o Jesus, pô. Fez uma puta partida, olha o estresse que deu a partida contra o Grêmio, né? Ele coloca um time titular contra o CSA, ele não quer nem saber de poupar jogadores. Não, e antes, ele quer conjunto. E antes do jogo contra o Grêmio, ele jogou um clássico contra o Fluminense do Maracanã e entrou no clássico com o time completo. Enquanto que o Renato Gaúcho foi até Fortaleza contra o Fortaleza e botou um time misto no Grêmio contra o Fortaleza e perdeu o jogo. E vai fazer falta esses pontos. Sim, aí. Agora eu digo, aonde está o fundamento disso? Eu acho que o fundamento está tudo na raiz, está no treinamento. Se o Flamengo está usando 100% dos seus jogadores em 100% das partidas, então ele deve estar aliviando nos treinamentos. Eu vi hoje, você viu a minutagem de cada jogador, né? Dos 2.400 minutos que o Flamengo jogou com o Jorge Jesus, o Ilharão jogou 2.100. Caraca, é muita coisa. Tá aí um volante que, no meu modo de ver, merecia uma chance na seleção brasileira, tem jogado muito. Um outro detalhe, o Rafinha se machucou, teve fratura na face no Brasileirão, contra o Grêmio entrou em campo. O Arrascaeta havia sofrido uma contusão de cirurgia no joelho, contra o Grêmio, entrou em campo na Libertadores. E jogou agora. Ontem de novo, fez o gol contra o CSA. Então, há uma diferença para se pensar sim. Por que dá certo com o técnico estrangeiro e com os nossos não? Mas eu queria colocar uma outra coisa para vocês, com base, inclusive, daquilo que você falou do Wagner Love. Vocês falaram do Wagner Love, estava cansado no final do jogo, mas em função de marcar. Tradicionalmente também, vai chegando o final do Campeonato Brasileiro, o final da temporada, como se dizia antigamente, a biela vai batendo. Então, os dedos vão se esticando. Então, mas isso não pode acontecer com alguns jogadores do Flamengo agora? Mas não aconteceu nada até agora. Aconteceu muito mais com o jogador do Palmeiras, por exemplo, que tem 36 jogadores. Aconteceu muito mais, que faz revezamento, que faz tudo o que com o Flamengo. O que aconteceu com o Flamengo? Arrascaeta? Quem mais? Não me lembro. Assim, foi acidental. Felipe Luiz ficou uns 2, 3 jogos fora também. Aí que eu estou falando. Aí você fala assim, Rogério Ceni ficou 30 dias lá na Europa com o Zé Mourinho. É balela, gente. Para com isso. Vai aprender a treinar, vai fazer alguma coisa. Vai procurar saber como é que é a planilha desses caras aí. Jorge Jesus está em campo. Nós temos lá o Palmeiras, tem 19 pessoas na comissão técnica. O Mano aparece na sexta-feira para dar uma pronto final, coletivo. Que isso, eu vou ser chafado, eu vou salvar o Vasco. Vou ser chafado, vou ser cafajeste. Está fazendo um grande trabalho. Está fazendo um grande trabalho. Dizem que o Luxemburgo é o novo técnico do Inter a partir de janeiro. Exatamente. O Zé Ricardo fica até dezembro, o Luxemburgo assume. Que bom, né? Porque, poxa, ele se reinventou, né? Ele se reinventou. O problema, quem acabou com o Vanderlei Luxemburgo foi o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem muito cassino. É o problema do Vanderlei Luxemburgo. Vejamos. Bom, vamos virar um pouco a chave, desligar e vamos ligar agora a chave no esporte local. Internacional fez um jantar, né, reuniu muita gente na semana passada, o César esteve lá, conversou com muitos ex-atletas da nossa veterana em função também das comemorações de aniversário da Inter. Vamos acompanhar então os melhores flashes dessa reportagem do jantar, desse jantar que aconteceu na última terça-feira. Vamos lá. Olá, Beto Lucato e amigos do nosso Segunda Esportiva. No último dia 22, nas dependências da churrascaria Rei dos Pampas, aconteceu mais um evento Leão de Ouro, promovido pela atual diretoria da Internacional. Neste evento foram homenageados ex-diretores, ex-cooperadores e também jogadores que passaram pela Inter na década de 80. Agora, com as imagens do nosso cinegrafista Daniel Pires, vocês ficam com esse momento agradável desta confraternização e
E daqui a pouco a gente volta conversando, inclusive, com jogadores que passaram pela Inter na década de 80. Oi, Beto. Muito bem, voltamos então para falar sobre o Leão de Ouro. E aqui ao nosso lado, cracaço de bola que passou pela Inter na década de 80. Tonzinho, que prazer. A torcida leonina rever você aqui em Limeira. Tudo bem? Tudo bem. Eu que agradeço, é uma honra ter sido convidado para um evento desse, né? Eu que já fui várias vezes em evento, tudo, mas sem brincadeira, eu estou conversando com o Eloy. A diferença é o carinho, a diferença é uma cidade que nos apoiou. Por exemplo, hoje tem 350 mil, 380 mil. Naquela época tinha 150, 170 mil. E nós nos apegamos demais, né, com todo mundo, família de várias pessoas que a gente tinha amizade. E o time que nós fizemos, nós não esquecemos. Você pode ter certeza. Eu tenho a minha esposa de Uberaba, mas tem a família dela de Taubaté. Eu passo sempre aqui, e sem demagogia, a hora que passa no trevo, dá aquela queimação, aquela, sabe, a vontade de todas as pessoas que se foram, né? A gente, na nossa época, eu fui no Bahia, que eu joguei lá um campeonato brasileiro, no Uberaba Esporte, em vários, a Redondeza lá sempre convida a gente, porque se você for jogador, conhece a gente, igual essa aqui, o carinho da torcida, o carinho das pessoas, foi uma honra muito grande. Hoje a gente vê o significado que teve jogar na Inter, para as pessoas da nossa cidade, né, da sua, das pessoas que hoje têm 60, 70, que lembram da gente, né? Então foi uma satisfação muito grande, eu estou muito, mas muito feliz de ter vindo aqui. Camargo, que bom vê-lo novamente aqui em Limeira. Torcedor leonino não esquece de você. Tudo bem? Tudo bem, você? Eu também, um prazerzão ver você, que trabalhou com a gente naquela época, né? Bons tempos. E é um prazer revê-lo. E estou feliz também de estar aqui em Limeira, porque a cidade de Limeira me traz bastante recordações, né? João, claro que todos merecem essa homenagem, mas eu acho que você merece muito mais, né? Por aquilo que você fez em prol da Inter nesses últimos 3 anos. César, primeiro, né, boa noite a todos. Foi um trabalho, né, como todos presenciaram desde o início. Não foi fácil, foi difícil e a gente trabalhou direto, não tinha domingo. Eu mesmo entrava às 7, saía às 10 horas da noite no Limeirão, esses 3 anos e meio. E acho que foi merecido. Nós merecíamos subir para a Série A1 por tudo que nós fizemos durante esses 3 anos. A dedicação, a entrega, o comprometimento que nós tivemos com o trabalho, com a camisa da Inter. Então acho que por tudo isso a gente merecia ter levado a Inter para a Série A1. Você sonha um dia voltar a ser técnico da Inter, João Valim? A gente é profissional, né? A gente tá no mercado, uma hora tá fora, outra hora tá dentro. Eu tenho poucos clubes na minha carreira, mas eu tenho várias passagens pelos mesmos clubes, por causa do trabalho. Eu acho que o pessoal me traz de volta, sempre que eu saio, normalmente eu volto, né? Nos clubes que eu passei aconteceu isso. E pode ser que na Inter pode acontecer também. E se acontecer, eu sou profissional, vou estar à disposição. Bom, antes de falar um pouquinho com o César sobre essa noite, queria perguntar para o Roberto, que prestou bastante atenção no depoimento do Tonzinho, Roberto. Olha, Beto, na época que o Tonzinho jogou aqui na Internacional, a casa do atleta do Independente Futebol Clube era ali na rua Tiradentes, próximo à Agropesca, ali no cruzamento da Conselheiro Saraiva. E no cruzamento da Tiradentes com a Conselheiro Saraiva tinha a Toca Lanches. E o Tonzinho, 8 horas da noite, ia quase toda noite ali comer um lanche. Eu frequentava ali também, e tinha os jogadores do Independente que ali estavam. Você vê esse rapaz, a simpatia que esse rapaz era com a gente,
com os jogadores do Independiente, com as pessoas, é algo fantástico. Esse Tonzinho, se ele fosse treinador de futebol, ele seria muito bem sucedido, porque ele é um cara muito humilde, uma pessoa assim. Pra você ter uma ideia, o Tonzinho foi o primeiro jogador, depois que o Pelé parou, a vestir a camisa 10 do Santos, se não me falha a memória. Ele veio do futebol do Rio, César, se você se lembra melhor que eu. Ele é natural de Uberaba e passou, sim, pelo Botafogo do Rio, América do Rio. E ele veio do Rio de Janeiro para vestir a camisa 10 do Santos quando o Pelé parou. Então, a primeira camisa 10 depois do Pelé foi do Tonzinho. O cara é uma simpatia. Ele é considerado lá em Minas Gerais, ele é convidado para ir em churrascos para contar causos. Então, ele conta causos e mais causos. Ele é um figuraço, esse rapaz. Esse rapaz demais, né? O papel do Tonzinho na Inter era fazer malvadeza. Mas no bom sentido. Sim. Ele era sensacional. Ele pegava uma banana, ele descascava uma banana, Beto, cortava a banana pelo meio, amassava bem a banana assim e botava, por exemplo, na chuteira do Suemar. E apalpava a banana na chuteira. O cara ia botar a chuteira para treinar, qualquer negócio melado no fundo. E todo mundo vendo, né? Vamos ver a hora que ele vai colocar a chuteira. O Suemar ia botar a chuteira cheia de banana. Então ele fazia muita malvadeza. Cara bacana, fiquei contente em vê-lo. Também fiquei contente em vê-lo, apesar da televisão. Se pudesse, teria ido dar um abraço nele. Claro. Roberto tem boas recordações também do Tonzinho. Você, bom, não é... Eu lembro um pouco mais do Camargo, né? O Camargo eu vi jogar assim quando eu era bem assim adolescente. E realmente era um jogador muito importante. Fazia ponta, né? E muitos gols, né? Ele era um artilheiro nato, né? Se eu não me engano, no jogo contra o Grêmio aqui, ele fez um dos gols da Inter. O Grêmio, em 81, foi campeão brasileiro, viria a ser campeão naquele ano, e a Inter ganhou por 3-1 e o Camargo fez gol naquele jogo. Não, Zé, os gols da Inter naquele jogo, 2 gols do Eloy, que eu acho que daqui a pouco vai falar com a gente também, 2 gols do Eloy e 1 do Marcão, centroavante. O Camargo foi quem cruzou a bola para que o Marcão fizesse o gol. Mas ele teve participação, ele jogou muita bola. O Camargo que veio do Barretos, Enéas Camargo, ele veio do Barretos para a Portuguesa e naquele pacote lá com o Beto Lima, com o Bolívar, ele veio para a Inter. E o curioso é que ele tem o mesmo nome do grande Enéas da Portuguesa. Os dois, o Enéas da Portuguesa era Enéas de Camargo e ele Enéas Camargo. Curioso, né? Edmar, e você que fez um livro sobre a Internacional, você tem estatísticas sobre o Tonzinho, você lembra? Tem, de cabeça agora não, doutor, mas eu tenho certeza que tem todos os jogos que o Tonzinho fez, todos os jogos do Camargo, todos os gols. O Camargo é um dos maiores artilheiros da Inter. Isso eu tenho certeza, está entre os 10 maiores. Entre os 10 maiores? O Quina tem meu livro, e com certeza ele está nos acompanhando. Quina, se puder me ajudar, por gentileza, aí, quantos jogos o Tonzinho, quantos gols, e o Camargo também. Está lá no livro. O Camargo, que deixou a Inter, ele foi para o Santos Futebol Clube. Agora, só um detalhezinho sobre a festa, Beto. Parabéns, viu, ao pessoal de marketing da Internacional. Foi uma linda festa, muito bem planejada, um ambiente maravilhoso, com a presença de ex-dirigentes, ex-presidentes. Até Enoque Cruanes esteve lá, foi homenageado pela atual diretoria da Internacional. Outro ex-presidente também, o Fernando Ferrari, né, que foi campeão com a Inter em 96. Além do Taimo, né, que começou essa grande arrancada da Inter, da época dele para cá, o Paulo Toledo Barros também, Altair Bueno, enfim, muitos convidados. Em linhas gerais, uma festa muito bonita a Inter proporcionou na última terça-feira. Perfeito. Muito bem. Daqui a pouco falaremos mais sobre a Inter, temos que falar sobre o Independente também, mas antes vamos a alguns pitacos em relação a esse clássico Corinthians e Santos. O jogo foi disputado no último sábado, o César não gostou, acho que ninguém gostou desse jogo, não, César? No segundo tempo eu parti para a música. Eu fui ouvir música. Caneta azul. Muito bem. Que mala de música também, pelo amor. Você imagina, programa de esporte, toda hora o Cezinha tocando Caneta Azul. Tem que mandar prender um cara que faz uma música dessa, não tem? E mandar prender quem toca também. Vai lá, César. Aí, o pênalti? Foi pênalti. Eu achei que foi, viu, Beto? Também achei. Olha, lá vamos. É que ele toca na bola. Ele toca na bola. Toca na bola. A bola vai para a mão do goleiro a partir do toque dele.
Corinthians já está um bom O tempo. Corinthians no segundo Aí o tempo... chute na trave do Soteldo, É. que fez um bom jogo no começo. 9 passes errados, você viu? Muito passe errado. E o Santos jogando com a camisa azul marinho, quase preta, né? Pô, bota a camisa listrada. Daí ia confundir, né? Confundir o quê? A lista do Corinthians é fininha. Aí mais uma vez o Santos, Soteldo. A bola bateu na rede, mas pelo lado de fora, Beto do Põe Carmo. curva nessa bola, né? Ele não pôs curva. Há de ressaltar o belo gramado do Itaquerão. Aí eu perguntei pro Wagner Riuê, que estava comigo lá na Espanha, ele que apita o Brasileirão, né? Falei, o Itaquerão é o melhor gramado do Brasil? Ele falou, é. Falou, Serra Dourada é o segundo melhor. É misto, né? Falou que é impressionante o gramado, como é bom. Pituca, que saiu machucado, né? Saiu, acho que não joga mais. Não joga mais o Brasileirão. É. Ei, Bandeirantes, o canal do esporte. Olha o Marinho. Deu O Marinho trabalho, hein? botou fumaça na hora que ele entrou, hein? Ela obrigou o Cássio a fazer uma Mas grande é um outro defesa. jogador também que não merecia estar no banco, Isso né, que Zé? eu ia falar, na hora que eu entra tava com o falando, Marinho. Por isso que eu acho que o Sampaoli tá inventando muito. Tá inventando. Ele entrou com o menino Thailson, que ainda é verde, né? Pra jogar um clássico. Olha aí, ó. Pênalti, Beto. Não foi nesse lance. Não foi nesse lance. É no próximo, eu acho. Enfim, jogo fraco. Que não agradou quem lá esteve e quem acompanhou pela TV. Aí o Love. Falta a pontaria. O Love tá fora, né, do jogo contra o CSA, né? Tá, muscular. Esse é o lance do Aí, Marinho. Beto, olha. Não, também não foi esse lance. Não. Foi no final do jogo. Foi um dos últimos lances. De novo, bola mal chutada pela linha de fundo. Mas não apareceu. Você vê que coisa. Ô, O doutor, lance do pênalti. a Do gente possível mostrou aí o Santos. Eu recebi uma notícia agora aqui do Daniel Girato, que é da escolinha Chute Inicial do Corinthians. O limeirense Jonathan, que é ex-aluno do Chute Inicial, acabou de assinar um contrato para ser profissional do Santos. O menino tem 18 anos, é irmão do Gabi Coco, que é aquele volante que também está aí trilhando o caminho do sucesso no futebol. Então, mais um limeirense no Santos, 18 anos. Jonathan assinou como profissional, o apelido dele é Joe. Bacana. Legal, né? E o Kina mandou aqui, viu? Daqui a pouco. Mandou. Camargo, sexto maior artilheiro da Inter, 37 gols, segundo seu livro. É o que ele... esse aqui é o Luciano Trevisol que mandou. Tá. Camargo tem o livro também. Obrigado, Luciano. Sexto maior artilheiro, 37 Mas gols. o Tonzinho? Então, eu tô esperando o Kina Você aqui. está esperando, você tá esperando o Tonzinho. Tá bom. Então a gente vai esperar um pouquinho, vamos ao intervalo. Lembrando a enquete de hoje, né? Quem é que ganha, Palmeiras ou São Paulo? Jogão desta quarta-feira. Voltamos na sequência. Vamos falar agora de um alerta total contra o Aedes aegypti. O tipo 2 chegou em várias cidades. O perigo é real e está muito perto. O risco é bem maior para quem já teve dengue e todos devem agir para eliminar os criadouros. É na água parada que o mosquito se prolifera. Faça sua parte. Retire os pratinhos dos vasos. Limpe as calhas. Tampe bem as caixas d'água. Guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião, 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano, 566, no Parque Novo Mundo.
E agora você também conta com mais uma opção. Loja 3, que fica na Avenida Doutor Antônio de Luna, 525, no Aeroporto. Telefone 3446-1571. E também pelo WhatsApp 99303-9126. E para sua comodidade, também estamos em Iracemápolis, na Rua Vicente Cossenza, 286, no bairro Doutor Dimas Ometo. Telefone 3456-3933. Baterias Boa Vista, preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. De volta ao segundo tempo da nossa Segunda Esportiva e agora invertendo aqui do César para o Edmar, sentido anti-horário. Vamos lá, César, com seus abraços. Pois não, Beto, eu quero mandar um abraço para o Maurinho. O Mauro trabalhou por muitos anos no setor de raio-x da Santa Casa. Encontrei com ele dias atrás. Falou, olha, não perco um programa, hein? Manda um alô para mim. Então, um abraço ao Mauro. Um abraço também lá para toda a patota da farmácia limeirense, comandada pelo Valdomiro Donizete Batista, tem uma televisão lá também, o pessoal assistindo a gente. O Edir, que não perde um programa nosso, um abraço, Edir, tá aí o teu abraço, hein? E também para o Valdomiro, que é o chefe da tropa lá da farmácia limeirense, ali na farmácia Vila Cláudia, né? Não é limeirense, farmácia Vila Cláudia, ali bem em frente ao pronto-socorro da Santa Casa. Um abraço a todo esse pessoal, Beto. Perfeito, César, muito bem. Agora, José Encinas. Beto, esses dias eu falei do nome de umas pessoas lá da feira, né, que sempre acompanham nosso programa, aí me puxaram a orelha lá que outras pessoas também querem ser mencionadas, né? O Sérgio Kerp, que é da Barraca de Laranjas, o funcionário dele lá, o Zé Carlos também, que acompanha toda segunda-feira, esse não perde uma realmente. E também o Tatu, que foi gerente do Banespa, né? Trabalhou muito tempo no Banespa.
Amarildo Nilson. Isso. Esse daí, ele disse que acompanha toda a semana, é fãzão do nosso programa. Fogo nas bicicletas lá. O maior pescador de Piapara, da Cascata, ali no Rio Mogi Um do Sul. abraço, Tatu. Grande abraço a todos. Já entregou o tatu aqui, o Roberto, né? Tá bom. Verdade, ele que pôs fogo nas bicicletas lá. Lembra o ano, Roberto? Não lembro. 91. 91. 91. Roberto, seus abraços para hoje. Vou mandar um grande abraço para meus amigos, o Wilson e o Nivaldo, que estão assistindo o nosso programa. O Tubarão, que não perde um programa nosso, mandou um abraço a todos aí. E o Durval, grande goleiro Durval, amigão meu aí, que também não perde um programa nosso. Um grande abraço para o Durval. Perfeito, muito bem. Edmar? Ô, doutor, um abraço para Ademir Machado, né, que é um ícone do judô, hoje esteve na Gazeta nos visitando. Ele nos convidou porque amanhã tem a Semana do Judô Limeirense lá na Câmara Municipal, a partir de 7h30 da noite. E vem aí o Milton Trajano, que é um dos principais nomes do judô mundial. E 7º dan, inclusive. Então amanhã ele estará presente em Limeira. Então, todo mundo convidado para essa Semana do Judô Limeirense, que vai até o dia 31. Então, parabéns ao Ademir Machado, pai do meu irmão gêmeo, Leônidas Machado. Né? Todo mundo fala que eu pareço o Leônidas, então um abração para ele. Quem está na sintonia também com a gente é o Flugues. É um torcedor que nos parou ontem, ele mora no Abílio Pedro, saindo do CT Pinóquio. O Flugues, olha, manda um abraço para mim na Segunda Esportiva, sou corintiano, torcedor do Abílio, estou sempre acompanhando. Então um abraço, ele pertence à Fúria Bilhão. E eu estendo um abraço para todos os torcedores ontem que deram um show, tanto do Abílio Pedro quanto do Classe A, uma festa linda lá no CT Pinóquio. Um abração também especial para o Ricardo Morim, que ajudou a Inter a subir de divisão, né? Porque foi o coach da Inter durante toda a temporada, é meu amigo de infância, faz aniversário. Então, grande abraço ao Ricardo Morim, sucesso, felicidade. E para o Ed lá do Pesqueiro do Paulo, hoje fui com o Tatinho almoçar lá no Pesqueiro do Paulo, no quilômetro 3 da Limeira, Arthur Nogueira, e ele estava todo feliz com o sucesso das finais do Amador. Então, Ed, um abração para você, meu grande companheiro corintiano. Mandando um abraço também aqui para o Zé Carteiro, o Alexandre Pimenta, o Claudomiro Pedro, Gilmar Rodrigues, o Quina Mercúrio, Eric Rodrigues, todos acompanhando também a Segunda Esportiva. Muito obrigado pela audiência. Pois não, César? Falando em judô, o Edmar falou sobre judô, nós tivemos aí no final de semana um assassinato de um judoca lá em Bauru, sim, que representou o Brasil. Mário Sabino. Mário Sabino, é. Isso, foi policial militar. Né? Trabalha na Polícia Militar, é judoca e foi assassinado no final de semana que passou agora lá em Bauru. Uma pena. Uma pena. Doutor, o Quina mandou agora, tá? O Tonzinho, 56 jogos e 7 gols. Ah, tá. E o Eloy fez 26 gols. 26. E o Camargo, a gente já tinha trazido a informação, 37 gols. 37 gols. Então aí, então. Obrigado, Quina. Monstro. Valeu, Quina. É isso aí. Muito bem, então, já que estamos falando internacional, vamos à segunda parte das entrevistas colhidas pelo César Roberto. Você faz ideia de quanto o torcedor da Inter te admira, te adora? Olha, hoje realmente eu vi que retribuiu. A gente quando faz as coisas com paixão, com amor, a gente vê que lá atrás, mais tarde, a gente vai ser recompensado. E eu me sinto muito orgulhoso de ter vestido a camisa da Inter com dignidade, com trabalho, com seriedade. Trabalhei bastante para ajudar o clube, para ajudar o time. Tive prazer em jogar aqui e vestir a camisa da Inter. A Inter que me colocou no cenário do futebol brasileiro. A Inter me deu... Olha, eu sou campeão da Champions League, joguei na Europa, joguei nos Vasco, Fluminense, Botafogo, Santos. Mas a Inter foi que me deu o melhor prêmio para mim. Foi a bola de prata de melhor jogador do brasileiro, melhor número 10. Então tem uma história aqui inesquecível. E eu vi esse carinho hoje que eu fui recebido aqui, me surpreendeu. Surpreendeu o Tonzinho, surpreendeu o Camargo. E assim o pessoal fala, olha, vocês não ganharam, mas era o melhor time. Interessante isso, né? E nós continuamos torcendo pela Inter, por esse time que ganhou o Paulista, aqueles jogadores maravilhosos todos. Uma geração, né, que também... Mas eu sinto muito orgulhoso de ter participado da história, ter aqui ficado na história da Inter, porque a gente vê que vale a pena.
Eu queria que você falasse um pouco, Aloy, sobre aquele meio-campo inesquecível. Elvio, Tonzinho e você. Olha, eu fiz um comentário, eu dei uma entrevista há pouco tempo. Muita gente que viu que me falaram. Eu joguei com Zico, joguei com Roberto Dinamite, Pita e tantos outros craques, né? E eu falei, olha, o melhor jogador que eu joguei, melhor meio-campo que eu joguei foi com o Tonzinho e o Elvio na Inter de Limeira. Porque é verdade, não é demagogia. Tava tudo certo, era um time muito encaixado, um time forte de goleiro, forte na defesa, forte no meio, forte no ataque. Então é com muito orgulho que eu falo isso mesmo. Realmente a Inter de Limeira para mim foi o melhor, com grandes jogadores que eu joguei aqui, Escurinho e tantos outros. E hoje você mora no Rio de Janeiro, é isso? Moro no Rio, fui para lá depois, né? Joguei lá nos times do Rio. E tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro e estou lá, graças a Deus, até hoje. Prazer em revê-lo. Prazer é meu. Um beijão para os torcedores. Torçam mesmo, tenha fé, que eu tenho certeza que a Inter vai fazer um bom Campeonato Paulista. Gilberto Costa, feliz em receber essa homenagem em Limeira esta noite? Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui em Limeira. E eu estava conversando até com o Herano, que ele é apaixonado por ex-jogadores que fizeram história. E eu estava conversando com o Tonzinho. E o Tonzinho também está apaixonado pela essa recepção. E eu estava comentando com ele, eu joguei Santos, Corinthians, Palmeiras, Santos, Corinthians, Internacional, de Porto Alegre, Atlético Mineiro, mas não tem um amor de interior. Então, depois de 37 anos, você ter essa recepção, não tem coisa que paga. Eu fico lisonjeado porque eu vi pessoas que vêm conversar comigo, que entravam comigo de mão dada, 7, 10 anos, os diretores, e a Internacional hoje homenagear os jogadores da antiga, os diretores da antiga, e que fizeram história, e os torcedores também, né, que na arquibancada faz história, isso não tem coisa que paga. Eu estou muito contente e Internacional de Limeira, e Limeira não vai sair da minha história, porque o meu filho nasceu aqui em 87. Ele é limeirense e toda vez que eu olho para ele, a gente lembra de Limeira e lembra da Internacional de Limeira, o Leão. Elvio, aquele meio de campo, você, Tonzinho e Eloy, que o torcedor da Inter não se esquece até hoje. O que você tem a falar sobre aquele momento? Olha, para mim foi um momento memorável na minha vida. Hoje estou me sentindo muito feliz, contente pela iniciativa dos diretores da Inter, fazer a gente poder se encontrar. Esse meio-campo, eu acho que foi o meio-campo que marcou a Limeira. Não desmerecendo o time de 86. Era Manguinha, Gilberto Costa e João Batista em 86. Excelente meio-campo, mas esse time de 80, cara, marcou a Limeira. Eu acho que foi o início que empurrou a Inter para frente. Conseguimos bater grandes clubes, botamos respeito nos grandes clubes. A gente ia jogar com o São Paulo, com o Corinthians, Palmeiras, lá em São Paulo, os caras ficavam com medo, não com medo, respeitavam a camisa da Inter. Então eu acho que esse time foi o pioneiro. Para mim marcou muito e eu acho que esse meio-campo foi memorável em Limeira. Ficou feliz com a homenagem? Olha, eu estou muito satisfeito, quero dar os parabéns à diretoria da Inter, por todos que participaram, o Guerrinha, o Fernando Guerra, que incansável me ligou, procurou e enfim, está todos vocês de parabéns. Limeira está de parabéns. E é uma cidade que eu gosto, é um clube que eu tenho no meu coração. Sou São Paulino e Inter de Limeira. Leão, sou Leão. Não vou falar que sou Bambi não, hein? Sou tricolor do Morumbi também. Mas eu acho que a cidade de Limeira hoje está de parabéns pela sua diretoria da Inter,
por todos que comandam. Vamos desejar boa sorte para esse garoto que vem vindo aí, o Elano, que faz um bom trabalho, é um garoto competente. Eu falo garoto porque está se iniciando como técnico e a gente tem que torcer para ele dar tudo certo com o nosso time do coração, que é o Leão. Muito bem, e assim, doutor Roberto Lucato, encerramos mais uma participação aqui no nosso Leão de Ouro, edição 2019. É com você, Beto. Muito obrigado, César. Muito obrigado. Belíssimo trabalho. Parabéns. Parabéns pelas entrevistas, parabéns por ter conversado com tanta gente que contribuiu, né, em toda essa trajetória, anos 80, né, da Internacional. Foi muito legal. Foi emocionante, principalmente para quem viveu aquele momento como eu vivi, né? Entrevistando esses jogadores, fazendo jogos com esses jogadores. Então foi muito bacana, muito legal. E alguns estão em atividade ainda, César, ou não? Não. O Eloy viaja comigo, joga praia, muito. né? Mas... O Eloy joga para um time chamado Policarentes, que é do Espírito Santo. Ele tem os amigos dele do Rio de Janeiro, que reforçam entre eles o Cláudio Adão. Futebol de praia, né? Então. Futebol na praia. Não, mas na AFA lá ele joga no campão mesmo. E esses amigos aí, por exemplo, o Cláudio Adão, que é muito amigo do Eloy, o convidou para jogar. E ele jogou em Riviera Maia, jogou na Espanha. O Cláudio Adão, você lembra? Cláudio Adão de novo? Meu parceiro. Não foi dessa vez. Outro também que esteve nesse evento foi o Tato, que também foi homenageado, né, pela diretoria. O Tato, que foi campeão com a Inter em 86, também estava presente. César, antes da intervenção do Encinas, lembrando, nós temos mais alguns minutinhos da nossa enquete, da Palmeiras ou da São Paulo. Você que entrevistou, nós ouvimos aí, claro, o João Valim. Como é que ele está? Conte para todos nós. É difícil, eu não estou conseguindo expressar aquilo que eu senti do João. Aparentemente feliz, mas eu sinto no fundo, que ele queria ser o técnico da Inter no ano que vem. É isso que eu sinto. Você sentiu isso? Senti. É uma curiosidade. Ele está né, chateado, doutor. Entrevistei ele um tempão lá na rádio. Ele está muito chateado. Não adianta ele falar, maravilha, vou receber o título cidadão limeirense. Bela atitude aí do Cleiton, que é o vereador. Recebeu o Leão de Ouro, lindo. Mas por dentro ele está destruído. Porque, poxa, ele pegou o time lá atrás, na A3, levou para 1. E na hora de você comer o bolo, você está fora. Eu acho que ele está muito triste. Você acha? E qualquer um ficaria. Qualquer um ficaria. E dia desse ele postou, né, no Facebook e tal, que ele foi vice-campeão da Série A2, subiu com a Inter de Limeira e está desempregado. E se tiver algum clube interessado em contratá-lo, está lá o contato do João Valim, nessa mensagem que ele postou no Facebook. Ele esperava voltar ao Velo Clube, mas o Velo pegou o Kleber Gaúcho, que estava no 15 de Piracicaba. Foi outro golpe, muito duro. A torcida fez uma enquete lá, pediu a volta do João Valim, a diretoria foi lá e contratou o Kleber Gaúcho. Então, vai ficar difícil o João nesse momento. E o Paulo Roberto acertou com o Santo André hoje. Paulo Roberto, que foi técnico da Inter por alguns dias, é o novo técnico do Santo André. Já estava meio que na cara que isso iria acontecer, né? Porque antes dele acertar com a Inter, o Santo André tentou contratar, mas ele deu prioridade à Inter. Agora o Santo André fechou com ele hoje. Muito bem, agora queria ouvir o restante das opiniões a respeito desse Palmeiras de São Paulo, Roberto. Queria ver a sua opinião também. O que pode acontecer nesse jogo? Um jogo difícil, mais um jogo difícil para o Palmeiras, apesar de jogar no Allianz, mas o São Paulo vem se acertando, o São Paulo vem criando corpo. Eu não vejo mais o São Paulo rifando bola, eu vejo o São Paulo trocando vários passes, já com a cara um pouco da cara do Fernando Diniz. Eu vi o Fernando Diniz, eu lembrei de Tele Santana e Cafu. Que o Tele Santana pegava no pé do Cafu era coisa do outro mundo. Verdade. E o que o Fernando Diniz está pegando no pé desse Antony é coisa do outro mundo também. Mas a cada 2 minutos ele pegando no pé desse menino, e tentando que peito colocar o Hernanes no banco, hein? Peito. Exatamente. O Fernando Diniz teve peito. Exatamente. Eu acho que o Palmeiras deve vencer, mas com dificuldade. Com dificuldade. Com dificuldade. Encinas, a sua opinião. Eu, assim como o Roberto, eu também acho que o Palmeiras, para esse jogo, vai tentar usar da mística de jogar sempre bem contra o São Paulo lá no Allianz Parque. Foram várias vitórias e um empate esse ano na semifinal do Paulista, que depois, nos pênaltis, o São Paulo acabou eliminando o Palmeiras, né? Então, mas eu acho que
deve vencer a partida, né? É um jogo muito difícil, assim como o Roberto falou. O time, apesar de estar conquistando algumas vitórias, não vem demonstrando um bom futebol. Isso aí, quem acompanha os jogos do Palmeiras percebe que não tem jogado bem. Tem feito ali, às vezes, a diferença com uma jogada do Dudu ou uma bola parada, mas não está jogando bem, né? E o São Paulo, com um novo treinador, tem feito muitas vitórias jogando em casa, né? O São Paulo está atuando muito bem, várias vitórias seguidas em casa, e fora ainda não está tão bem assim, embora tenha sido o único time a tirar pontos do Flamengo, né? Recentemente ele também conquistou um empate lá de 0-0. Mas eu acho que o Palmeiras vence a partida, mas muito bem difícil mesmo o jogo. Perfeito, perfeito. Foi na estreia do Fernando Diniz, né? Foi na estreia, isso. Ele já foi contratado no meio de semana, já assumiu e... Foi fora com o Flamengo, a estreia do Fernando Diniz. Foi o único time a tirar pontos do Flamengo nos últimos 15 jogos aí. Perfeito, perfeito. César. Olha, Beto, o momento do São Paulo é bom. O Palmeiras contará com os fatores campo e torcida. Pesando aqui, pesando ali, empate. Empate, né? Empate. Eu também estou achando que dá empate. O Fábio Guimarães, lá do Abílio Pedro, está perguntando de novo aqui sobre pintar a frente do Limeirão, se você tem alguma informação. Não tenho, Beto, até porque essa semana eu não tive, a semana que passou, eu não tive uma informação da Internacional. Tá. A gente sabe que o Elano vem treinando intensamente, a gente sabe que novos contratados deverão ser anunciados aí talvez durante essa semana ou mais tardar a próxima semana, mas eu não tive nenhuma informação da Associação Atlética Internacional nos últimos 5, 6 dias. Não tive. Não. E eles assistem o nosso programa. Eles devem ter acompanhado que na segunda-feira passada, um telespectador, talvez o próprio, tenha perguntado sobre a fachada do Limeirão, que tem um projeto para ser todinha reconstruída, repaginada. Mas, a partir do instante que a própria diretoria da Inter, o assessor de imprensa, não passa informação para nós, então a gente, infelizmente, fica devendo esse tipo de informação também para quem nos acompanha. Perfeito. Sobre o Independente, Edmar... Só uma notícia da Inter, da base. Tá? Da base eu tenho uma informação. A Inter jogou com a Portuguesa na abertura da segunda fase do Paulista Cup, foi sexta-feira em Arthur Nogueira, empatou por 1-1. O gol da Inter foi do zagueiro Borges. E na outra partida, Barueri e Taboão da Serra empataram por 1-1. Então, 2-1-1 nesta abertura da segunda fase, o grupo da Inter. Sexta-feira, a Inter joga em Tatuí contra o Barueri. O time que é comandado pelo Marcos Bruno e se prepara para a Copa São Paulo de Juniores. Quanto ao Independente, também só base, doutor. O profissional parado, com o presidente ainda afastado por problema de saúde. O Felipe Guizelina ainda é o presidente do Galo, interinamente. Sim. Vem aí novas eleições. E da base do Independente, o Galo jogou contra o Nacional do Paraná. Chama Copa Ouro, que também é uma competição que serve de preparação para a Copa São Paulo de Juniores. O Galo ganhou por 3-0, ele lidera o grupo dele, está à frente do Paulista de Jundiaí, que tem 3, está em segundo, e na estreia o Independente empatado por 1-1 com o Ouro Fino em Montemor. E na próxima sexta-feira, 3 da tarde, o Independente joga no CT Pinóquio contra o Osasco, que é o terceiro colocado do grupo, também com 3 pontos. Então vale a liderança do grupo e quem comanda esse Independente Sub-19 é o técnico Parraga. Destaque por Matheus Silva, é um meia autor de 2 gols contra o Nacional. Muito bem, informações do Galo da Vila. E em nossa cidade o trabalho não para. Por onde você anda em Limeira, é possível ver as melhorias que os investimentos do seu IPTU proporcionam. Iniciativas da atual administração estão em todas as áreas. Academias ao ar livre, revitalização de áreas verdes, construção de quadras cobertas, reformas e ampliações em unidades básicas, construção da unidade básica de saúde do residencial Rubi. O pronto atendimento 24 horas do Parque Abílio Pedro beneficia mais de 60 mil pessoas daquela região. Grandes reformas na UBS e pronto atendimento do Jardim Aeroporto e na unidade do Graminha. E muito mais realizações estão em andamento. Impostos bem aplicados, resultados percebidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Bom, chegando quase no finalzinho do nosso programa, já dá para a gente dar uma pincelada aí quase nos destaques finais de cada um. O César, eu queria que você falasse um pouquinho do Neymar, que não foi convocado. Não, ele tá, tudo bem, ele está machucado. Ele está andando com a Ferrari dele, que vale 5 milhões de reais, e ouvindo a música Caneta, como é que é aquela porra daquela música lá? Caneta azul, caneta pintada e tal. Ele está machucado, eu acho que
o Tite até agiu corretamente e não convocaram, tem que se curar, tem que se tratar e voltar com uma cabeça melhor. Eu ainda boto fé no Neymar. Eu ainda continuo achando que o Neymar é o nosso principal jogador de futebol em se tratando de seleção brasileira. Mas tem que melhorar um pouquinho a cabecinha, tem que ser melhor orientado por aqueles que regem a sua carreira. E eu espero que quando voltar, volte bem. É isso que eu espero dele. Você acha que tem conserto, meu caro Roberto? A cabeça do Neymar? Não, ele não tem berço. Não. Não tem berço. O pai apoia tudo que ele faz, a mãe tenta puxar a orelha dele às vezes, né? Mas ele pende muito mais para o lado do pai. Então é muito difícil. Ele já está com, acho que 27, 28 anos, já deveria ter aprendido. Já deu muita cabeçada, né, Beto? Mas ele não aprende. Infelizmente, jogador brasileiro são poucos os profissionais, né, Beto? Que leva a vida de profissional. E o Neymar é um deles que não está nem aí com essa vida não, eu de pergunto isso para profissional. você, porque você está falando, porque eu tenho minhas dúvidas. Deixa eu segurar enquanto você termina a sua resposta. Eu tenho as dúvidas da própria Copa do Catar, para ver se ele vai chegar em condições de fazer a diferença. Ele vai estar com 30 anos. Ele já está perdendo aquele pique, né? Eu não sei, eu tenho minhas dúvidas. Ele tem que mudar a cabeça de uma hora para outra, mas eu acho difícil. Primeiro, ele tem que sair do futebol francês. O futebol francês não é para ele. Se ele quiser crescer, ele vai ter que estar na Inglaterra. Eu acho muito difícil. Eu acho que a Espanha seria o lugar dele, né? Ele está no meio dos cobras ali para ele tentar melhorar ainda mais. Mas, do contrário, eu acho bastante difícil. Realmente não foi uma... Agora, eu sou favorável da seleção brasileira treinar sem o Neymar. Vamos falar que ele seja a carta do baralho e tal. Eu acho que a seleção brasileira tem que aprender a jogar sem um ídolo. Eu acho que já não temos nada mesmo, vamos tentar partir do zero. Porque na Copa das Confederações aqui, né? Mas também o Brasil não jogou nada. O Neymar não jogou, mas o Brasil ganhou. Perdemos porque ele tomou uma contusão nas costas, lá perdemos a Copa do Mundo. Não sei o quê, porque o Neymar se machucou. Pera aí, pô. O Neymar, Beto, bem rapidamente, para apagar toda essa imagem negativa que ele vem carregando ultimamente, ele tem que sair do futebol da França, sair do PSG e jogar de novo na Espanha. Eu acho que é a única coisa que pode tirar esse momento turbulento que ele vem passando. Aliás, você que estava lá em terras espanholas, o que eles falam do Neymar? Eles querem a volta do Neymar? Não querem. Eles não gostam do Neymar. Eu perguntava para todo mundo, eles não gostam, principalmente o torcedor do Barcelona. Eles não gostam. Até como destaque final, doutor, eu posso até emendar? Não precisa nem eu ia final. falar porque eu assisti Real Madrid e Real Mallorca. Fazia tempo que eu não saía tão decepcionado num jogo como foi esse que eu assisti. Não pela beleza. Estádio maravilhoso, Samuoix, torcida lotou o estádio, Palma de Mallorca em festa, porque o Real Mallorca voltou para a primeira divisão, vitória por 1-0, vi o gol bem na minha frente do jogador da Costa do Marfim, o Iago Júnior, tive a oportunidade de entrevistá-lo. Mas os brasileiros, doutor, quando eu imaginava que eu ia assistir um jogo fora do país e o Militão fosse o melhor em campo. E foi. O Éder Militão foi o melhor em campo na derrota do Real Madrid por 1-0. Casemiro, como diria o Márcio Bernardes, péssimo dos péssimos. Marcelo, péssimo dos péssimos. Vinícius Júnior, horroroso. Rodrigo, só toquinho do lado. Casemiro, parecia cobra cega, só bota errado. Doutor do céu, que decepção do Real Madrid. E o ingresso, caro. Puxa vida. 700 conto para ver isso aí, doutor. Meu Deus. Caro demais. Não valeu. Não, valeu isso ajuda... pela experiência internacional. Sim. Mas o Real Madrid, meu pai cantou a bola. Didi, você vai ver o pior Real Madrid da história. Que coisa, não deu outro. Quase um time despencado. Mas tudo bem, o Hazard não jogou, Modric não jogou, Toni Kroos não jogou, Bale não jogou. Só isso? Não, tudo bem. Mas não é para perder para o Real Mallorca por 1-0, né? Eu acho que eles querem a saída do Zidane, né? Não tenha dúvida. Não é? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. O Zidane começou tão paparicado, será que já tem tantos desafetos? Ele queria assim? o Mbappé, né? O próprio Zidane está desanimado, né? Porque quando ele voltou para o Real, ele exigiu ou o Neymar ou o Mbappé. O Real não trouxe nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas eu perguntava, e o Neymar? Vixe, os caras da Espanha assim, ó. Tá bom. No gusto. Roberto, então vamos lá. São 4 camisetas e o nosso lanche de Le Pingué. Olha, deu um certo equilíbrio aqui, Palmeiras.
Da Palmeiras para 65 telespectadores e telespectadoras. Da São Paulo para 85 telespectadores e telespectadoras. Empate para 33. Então, na nossa enquete, ganhou o tricolor, para alegria. A verdade é uma só: se o Palmeiras perder para o São Paulo, o game over do Campeonato Brasileiro já é do Flamengo. Até porque o Flamengo vai jogar com o Goiás lá no Serra Dourada, né? É. Muito bem, Roberto. Aí o Magrão vai colocar o Tadeu no gol, você vai ver. Para as 4 camisetas, então, aqui. Muito bem. Leonardo Kiel ganhou a primeira camiseta, a do Jardim Ibirapuera. A segunda camiseta vai para Beatriz Santos da Silva, lá do Jardim do Lago. Muito bem, Beatriz Santos da Silva. A terceira camiseta vai para Gabriele dos Santos, do Adélia Cavicchia Grota. E a quarta camiseta vai para Bianca dos Santos, também do Adélia Cavicchia Grota. O nome devem ser parentes, né? Sim. Bianca e Gabriele, ganharam 2 camisetas então. E o lanche de Lê Pinguim, muito obrigado, Roberto, pela ajuda mais uma vez. Opa. Vai para Carlos Eduardo dos Santos, lá da Vila Castelar, o lanche de Lê Pinguim. Muito obrigado a todos que participaram do nosso programa, da nossa enquete. Agora sim, destaque final. Pois não, Beto, eu recebi aqui da produção um recadinho de que o nosso telespectador, o Valdemir Rodrigues, do Parque Novo Mundo, está mandando um abraço aqui para toda a nossa patota e se emocionou com as matérias, as entrevistas aí dos jogadores, dos ex-jogadores da Internacional. Então, um grande abraço ao Valdemir Rodrigues, lá do Parque Novo Mundo. Sinta-se recompensado, né, pelo belíssimo trabalho. Exatamente. Né, porque é isso aí que a gente quer, né? Obrigado. Boa semana. Esse link. Lembrando também, para falar e mandar um abraço, nosso Denis Suideiros continua na luta por sua recuperação da saúde, as coisas melhoraram. Mas assim, né, Roberto? Melhor, depois dá uma pioradinha, agora deu uma pioradinha, melhorou de novo, mas está fazendo exames lá em São Paulo, hoje ele não está na capital da Cosmorama, mas se Deus quiser, voltará para Cordeirópolis nesse meio de semana também. Um abraço a toda a família do nosso querido Denis Suideiros. Ensina, muito obrigado mais uma vez pela participação, destaque final aí. Agradeço. O Palmeiras corria o risco de ter 2 jogadores não poder usar contra o São Paulo, né? O Felipe Melo e o William seriam julgados hoje no STJD, mas o julgamento acabou sendo adiado. Faleceu um parente do advogado do Palmeiras e o julgamento acabou adiado, e com isso eles vão poder jogar contra o São Paulo na quarta-feira e pelo menos mais uns 3 jogos na sequência, porque o próximo julgamento deve acontecer apenas no dia 11 de novembro, e quase na véspera o Palmeiras enfrenta o Corinthians, né, no dia 9, então até lá. Esse aí é menos 3 pontos. Eu ganho. Então é isso, né? Acabou sendo beneficiado por esse julgamento não ter ocorrido, mas também eles poderiam ser absolvidos, né? O do Felipe Melo é aquela prática dos gestos obscenos contra a torcida do Santos. E o William foi expulso por uma entrada no Diego Pituca, né? Então ele provavelmente também já cumpriu suspensão, acho que não seria punido. Perfeito. Muito obrigado, Encinas, mais uma vez. Eu que agradeço. Roberto. O julgamento já está marcado, Encinas, uma semana antes do jogo do Flamengo, né? E eles vão pegar apenas um jogo. O que escreveu, o Palmeiras só tem um advogado, pô. É verdade também. Mas foi o advogado que estava fazendo a defesa, né? Era o principal. Mas não podia, mas aconteceu. O STF do futebol também tem os seus pormenores. O destaque meu foi para essa festa da Internacional, muito bem. Uma excelente cobertura do César, onde trouxe esses grandes ídolos da Internacional, esses jogadores que passaram aqui na década de 80, onde tinha aquele futebol maravilhoso que a gente até hoje se recorda. A gente recorda, né? Lembrar desses jogadores aí, a gente lembra até dos jogos que eles participaram. Então, parabéns à Internacional aí, que valorizou esses jogadores aí da década de 80, e principalmente os dirigentes na figura do seu Enoque Cruanes, que foi um dos grandes patrocinadores na época da Internacional, para levantar a Internacional por muitos e muitos anos. A empresa do seu Enoque, a Cone, acabou patrocinando a Internacional. Então, um grande abraço também ao seu Enoque Cruanes. Perfeito. Muito obrigado, Roberto. E para fechar, doutor, o pontinho eletrônico do Roberto Martins falhou hoje, o Paraná 1-0 no Londrina, e uma cena chamou a atenção, eu estou vendo aqui no Twitter, o Cuca, que está desempregado, esse que saiu do São Paulo, foi visto na arquibancada sozinho assistindo Paraná e Londrina, é outro Edmar Ferreira.
escolheu o jogo errado. Tá muito bom. Tá igual o João Valim. Tá igual o João Valim. Manda ele colocar o currículo dele lá. Obrigado, Edmar. Valeu, amigos. Valeu, companheiros. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam em mais um programa Segunda Esportiva. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.